Família, obrigado a todos pela audiência. Partilhem ao máximo, porque esta live foi prometida na live passada, que eu participei com um bandido número da Zona Norte, onde nós, Jerônimo Ncissa, prometemos que estaríamos aqui no dia 13 para apresentarmos aquilo que tem sido esquema de corrupção, nepotismo na PGR e também envolvendo os tribunais na província do Zaire. E nesta rúbrica, todas as terças-feiras, ou quiçá dias alternados, nós traremos aqui verdades sobre esquemas de corrupção do Estado angolano, de pessoas singulares que prejudicam os outros. E, infelizmente, e quero aqui apelar a todos, tem denúncia de vários tipos e a nível de todas as províncias, vou trazê-las aqui, não é uma questão de regionalismo, nem de tribalismo, né? E vamos andar por essa Angola toda, vamos apresentar relatórios, documentos de esquemas de corrupção que, portanto, enfermam Angola. E todos aqueles que tiverem também denúncias por fazer, podem contactar-me no Facebook e eu depois vou também disponibilizar o meu WhatsApp, onde então vamos apresentar, portanto, algumas informações importantes para aquilo que de facto é o esquema de corrupção em Angola. Ora, vejamos. No Zaire, na província do Zaire, onde eu fiz uma denúncia pública recentemente do governador provincial do Zaire, o Sr. Adriano Mendes de Carvalho, que depois veio com o discurso de que eu era tribalista, tanto eu que estava a combatê-lo, porque não era do Zaire. Quando eu apresentei o seu esquema de corrupção, o senhor colocou milícias aí atrás, usou a PGR e os juízes que me podiam julgar ou que podiam julgar o processo são esses também que estão mancomunados com, portanto, o esquema de corrupção. Eu vou começar hoje pelos juízes da província do Zaire. Só para terem noção, de todos os juízes que fazem parte da província do Zaire, todos estão na iminência de serem transferidos. Porque, desde o juiz-presidente, o juiz de garantia, todos eles estão envolvidos em esquema de corrupção. E, na verdade, a ideia era apresentar o rosto dos juízes e também apresentar o seu esquema. Mas tive aqui um problema com o Sr. Miad, que, de alguma forma, me impossibilitou, sempre que eu tentava carregar as informações, os documentos, os áudios, as imagens, a live caía. Estava fazendo uma live de ensaio e que me impossibilitou, porque a última vez que eu fiz a denúncia do governador do Zaire, recebi conselho de que era necessário projetar os documentos na tela. E vamos continuar a melhorar, portanto, tem um processo. Aqui vão passar muitas denúncias públicas sobre vários esquemas de corrupção em Angola. Portanto, infelizmente, o juiz-presidente da comarca de Mbanza-Congo, o senhor juiz Alberto da Silva Coche, está sob processo, porque é um juiz que, de facto, colabora com a corrupção que acontece no Zaire. O juiz Alberto da Silva Coche, que é o juiz-presidente da comarca de Mbanza-Congo. Este juiz, no último concurso que decorreu, dentro do nepotismo, empregou a sua filha, Teresa, que está a trabalhar na comarca de Mbanza-Congo. Portanto, de todos eles, estão envolvidos nesse esquema de contrabando. Por isso é que muitos no Zaire reclamam que o contrabando não acaba, porque no contrabando todos os elementos que são detectados pelo SIC, apresentados ao Ministério Público, quando entregue aos juízes, são soltos, porque de facto há um esquema de corrupção que envolve desde o juiz-presidente até o juiz de direito, juiz de garantia. Todos eles estão mancomunados. Só para perceberem que todos os juízes do Zaire estão na iminência de serem transferidos, quando de facto, pelos crimes que cometem, deviam ser punidos e colocados na cadeia. O juiz Nicolau Manuel, juiz de garantia, é um autêntico corrupto. O juiz Nicolau
Manuel, que é juiz de garantia, que trabalhou no caso do cidadão, que vocês não sabem, em Bazacongo. Recentemente, um jovem em Bazacongo foi detectado e supostamente acusado por ser traficante de órgãos humanos. Foi detido, apresentado ao Ministério Público e depois apresentado ao juiz Nicolau Manuel, que pediu o seu código do multicaixa, dizendo ao suposto arguido que poderia, no âmbito do processo, poderia consultar os movimentos da sua conta. O senhor, sob custódia do tribunal, da polícia, entregou, portanto, o seu código de multicaixa ao juiz Nicolau Manuel. Entretanto, o São Juiz Nicolau Manuel foi ao multicaixa, colocou o cartão do arguido que estava sob custódia do Estado, consultou o dinheiro, levantou uma parte do dinheiro, colocou no seu bolso e depois foi à base da Macon, onde comprou, portanto, bilhetes de ida e volta para Luanda com dinheiro do arguido. Depois que o caso transitou em julgado, o arguido foi, portanto, declarado inocente, porque não havia elementos probatórios. O arguido foi consultar a sua conta, onde detectou que o senhor juiz Nicolau Manuel mexeu somas avultadas na sua conta e ainda comprou passagem ou bilhete de passagem de Bazacongo para Luanda e Luanda para Bazacongo. Vejam como o nosso sistema de justiça trabalha. O juiz Nicolau Manuel está envolvido em muitos casos. É mesmo o juiz que, portanto, soltou. Vocês acompanharam um caso em Bazacongo muito chocante. A senhora Charlene Lucevicoeno Antônio, que foi assassinado supostamente pelo seu esposo, em colaboração com a própria irmã dela. Uma senhora que tinha 8 meses de gravidez. Um caso que chocou muitos em Angola. Passou na TPA. E o senhor Nicolau Manuel soltou o marido, mesmo com alguns indícios bastante contundentes, em que o ex-marido da falecida, não é? Charlene Lucevicoeno Antônio terá participado no crime de homicídio. Soltou. Entretanto, pela sua incompetência, atualmente, porque a família não está a pagar o senhor Nicolau Manuel, não está a pagá-lo, está sob custódia do Tribunal da Comarca de Bazacongo o senhor Benga Sala Israel, que foi acusado, um senhor de 60 anos, que foi acusado, portanto, num crime de homicídio. E já está na cadeia há 14 meses, sem julgamento e sem sequer uma condenação. Isso é uma violação substancial ao artigo 283 do Código de Processo Penal. Portanto, o senhor Benga está preso 14 meses sem que o prefeito, se tivesse sido julgado ou condenado, expirou a prisão preventiva. Mas o senhor Nicolau Manuel, como gosta de mixas, nega-se em soltar o senhor o processo de prisão preventiva. E por outro, segundo dados que colhemos, o advogado Luvumbo Lucevicoeno interpôs recursos sobre o seu constituinte. Até aqui não há nenhuma resposta. Continua. E ainda por outro, o mesmo advogado interpôs, recorreu a um senhor, está aqui, o doutor Neto Joaquim
Neto Joaquim Neto, que é o coordenador judiciário da região norte, onde interpôs um recurso, uma ação criminal contra esses juízes que estão todos mancomunados, nomeadamente o juiz, o doutor Alberto Silva Coche e também o senhor Nicolau Antônio Manuel, que são esses elementos que vão agindo fora, de facto, daquilo que é os primados da lei. Então nós temos, o juiz tem processo, está sob disciplina, o senhor Nicolau Manuel, nessa altura, todos os juízes do Zaire estão em Luanda, estão a responder processos de sentenças vendidas, molduras penais que vêm com envelope. São esses juízes que, com a conivência do senhor Ernesto Mbili Daniel, o subprocurador do Zaire, que estava a proteger o corrupto governador do Zaire, que hoje tornou-se palhaço, vai dançando nas festas, vai dançando nas igrejas, agora bombas, uma forma de tentar vender a imagem que ele é carismático, e tentou contratar alguns designers, editores de vídeo, que vão mostrando que ele está a trabalhar. São esses juízes que, depois de ter feito a minha denúncia, que deviam acompanhar o meu processo em tribunal. Onde estaria o Jerônimo Ncissa? Mesmo com provas, estaria completamente preso. É o país que temos. Um país de juízes que estão mancomunados com o sistema, que não agem de acordo com o respaldo legal. Estão todos interessados em ficar ricos, vender molduras penais para comer e para se enriquecer. Recentemente, houve a tomada de posse ou recepção de guias de colocação na província do Zaire, concretamente na PGR do Zaire. Reparem, caros irmãos angolanos, depois dessa live eu vou deixar o texto e os documentos daquilo que aqui estou a falar como elementos probatórios da minha denúncia. Tive um problema, por isso é que estou a falar, mas não estaria a apresentar os documentos e rosto das pessoas envolvidas nesse esquema de corrupção e como tramita a informação entre eles para que consigam então manter, portanto, esse esquema que vai prejudicando pessoas em pessoas. O ano passado, houve um concurso público na PGR, onde cidadãos concorreram e fizeram um teste e foram aprovados. E os que foram aprovados, primeira parte, na primeira instância, todos aqueles que foram aprovados, as notas, os resultados e a sua condição, se admitido ou não, estavam no site da PGR. Entretanto, na primeira fase, aqueles que tinham de facto notas altas em Baza-Congo ou no Zaire foram enquadrados. E houve a necessidade de se repescar aqueles também que tinham algumas notas que favoreciam de acordo com as posições que se encontravam. Daí começa de facto o esquema de corrupção. A PGR, que garante a legalidade, é o órgão que salvaguarda o respeito pela norma, é um órgão de capital importância para a administração da justiça, é lá onde estão os maiores corruptos. Reparem que, tão logo eu apercebi-me deste caso de nepotismo e corrupção no Zaire, eu comecei a investigar o caso. Mas alguns drones meus talvez terão escapado alguma informação, e eu tive dois nomes em meu estudo, dois nomes que me saltaram à vista, com os quais eu estava a trabalhar sobre esse caso. O primeiro nome era do Manuel Vemba Ngoma, cidadão angolano com direitos constitucionais consagrados, que participou no concurso da PGR. Este cidadão aprovou, mas não tinha sido admitido, porque, de acordo com o número que era exigido para ser enquadrado no Zaire, a sua nota não correspondia e estava na posição inferior. Então, enquadraram os primeiros e ele perdeu a esperança que, de facto, podia conseguir, porque já tinham sido enquadrados os que tinham notas altas, que estavam em posições privilegiadas, mas depois
Deus abençoou pelas suas orações que foi fazendo e, felizmente, houve a repescagem. E nessa repescagem, onde eu vou explicar como o esquema funcionou. O cidadão que estava na posição privilegiada não entrou até hoje. E vou vos dizer quais são as pessoas que entraram na sua posição. Estava também o cidadão Afonso André Samuel, e o Afonso, eu a investigar o caso, que tinha 14 valores no exame, 14 valores, o Afonso não foi chamado também. Na repescagem, quem foi chamado é a senhora Gorete Elisa José, que tinha 12 valores. O Afonso, que tinha 14, não foi chamado. O que estava abaixo dele, que tinha apenas 12 valores, para atender na categoria, portanto, de adjudante técnico da terceira classe, entrou lá a Gorete Elisa José. Mas depois que algumas pessoas pegaram, e também o jovem Afonso, segundo informações, terá feito uma denúncia no seu Facebook, e alguns perceberam que estava a investigar o caso. O que aconteceu? O senhor Afonso foi chamado, foi enquadrado, e a senhora Gorete está ali afastada. Mas entendam que o senhor Afonso, tão logo se apercebeu que eu estava a investigar o caso, com medo, porque depois que o senhor Afonso foi enquadrado no lugar que era a sua posição, porque ele tinha 14 valores, o que tinha a moça Gorete Elisa José, que tinha 12 valores, que já estava a trabalhar, estava na função pública, e o senhor Afonso Samuel, que tinha 14, não se foi integrado, porque é filho de pobre, porque é filho de pessoas que não têm peso nesse país. Depois da denúncia, alguém terá pegado que eu estava atrás do caso, ele foi enquadrado. Mas o que acontece? O senhor Afonso, no enquadramento, segundo fontes fidedignas, chamado no gabinete do procurador-geral, a nível da província, o subprocurador, lhe foi confiado de que nunca esse caso pudesse vir ao público e nunca pudesse, de alguma forma, o Jerônimo Ncissa falar deste caso. E não sei, o senhor Afonso, como pegou o meu contato, começou a ligar para mim. Eu disse, não conheço, eu estou a investigar. Não, conta. Não posso fazer nada. Porque se o senhor de facto entrou, está de parabéns, mas eu defendo os injustiçados. Se hoje o senhor Afonso entrou, amanhã vai acontecer o mesmo com o filho de pobre, com aquele que não tem família. Então nós temos que trazer à baila o esquema de corrupção que envolve o subprocurador do Zaire, o procurador do Zaire e o coordenador da região norte, o senhor Neto, Joaquim Neto, que é também um dos mentores desse esquema no Zaire. Reparem que o senhor Manuel Vemba Goma, depois que não foi admitido, quando houve a repescagem, o mais caricato, só para perceberem, meus companheiros, o mais caricato, o senhor concorreu na categoria de técnico auxiliar da terceira classe e teve de facto 12 valores. Foram pescados que tinham 13, 14. Na repescagem, ele estava na 6ª posição. E entra o que estava na 7ª posição, o senhor Pedro Lumar Tomás, que hoje já tomou posse, ou já recebeu a guia de colocação, está a trabalhar na Secretaria Geral da Procuradoria Provincial do Zaire. O senhor Pedro Lumar Tomás, que estava abaixo, que estava na 7ª posição, foi enquadrado. E o senhor, portanto, o senhor Manuel Vemba Goma, que estava na 6ª posição, pularam o senhor Manuel Vemba Goma, que estava na 6ª posição, foram buscar o Pedro Lumar, que estava na 7ª, os dois com a mesma nota.
E o mais caricato ainda é que entra no concurso público, na repescagem, o senhor, não é? Marcos Antônio Joaquim Neto, repito, o senhor Marcos Joaquim Neto, que não fez sequer um concurso público. O Marcos, eu tenho a lista dos candidatos que estavam, a lista do concurso da PGR, os que foram admitidos, a lista dos apurados para concurso, o senhor Marcos Joaquim Neto não consta na lista, não fez o teste, mas o senhor Marcos Joaquim Neto entra, primeiramente, o Manuel Ngoma Vemba, ou Vemba Ngoma, desculpa, que estava na 6ª posição, não entra. Entra o Lumar Pedro, que estava na 7ª posição. E ainda o mais caricato, entra o senhor Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do senhor Neto, Joaquim Neto, que é o coordenador judiciário da região norte. Olha isso, meus irmãos. O senhor Neto, Joaquim Neto, enquadrou o seu sobrinho, que Marcos Joaquim Neto, que nem sequer está na lista dos aprovados, nem os selecionados para um concurso público na PGR Zaire. E hoje, o senhor Manuel Vemba Ngoma, o jovem, que foi aprovado, que estava na 6ª posição, e já escreveu, primeiro, para a diretora de Recursos Humanos, a nível da PGR, escreveu para a Direção Nacional de Recursos Humanos da PGR, escreveu para a Comissão do Jurado, que participou no concurso, não teve resposta, escreveu para a PGR, também nunca teve resposta. Eu quero desafiar o coordenador judiciário da região norte, o doutor Neto, Joaquim Neto, venha explicar aos angolanos como o senhor Marcos Joaquim Neto, que é seu sobrinho, entrou na função pública a trabalhar na PGR Zaire sem nunca ter feito concurso e sem nunca ter sido admitido. Este é o país que temos. O Manuel Vemba Ngoma, filho de pobre, que aprovou e que na repescagem foi passado pelo Lumar Pedro, que segundo informações de fontes muito confiáveis, também sobrinho do procurador provincial do Zaire. O procurador provincial do Zaire e o coordenador da região norte colocaram seus sobrinhos, tendo preterido aquele que de facto estava na posição que era a repescagem que se esperava para que ele pudesse entrar. E a nossa Angola. Senhor procurador provincial do Zaire, senhor coordenador judiciário da região norte, como é que o Marcos Joaquim Neto entra nas listas que eu tenho, dos selecionados, que eu daqui a pouco vou pôr na minha página, o senhor sobrinho não estava na lista do selecionado e nem sequer estava na lista daqueles que eram passíveis de serem repescados. E entra, eu tenho aqui documentos, tive um problema que eu expliquei de início, mas está aqui documentos. O senhor Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do coordenador judiciário norte, não está na lista, não fez o concurso. Como é que vamos ter uma Angola desenvolvida? Se a justiça, que deve ser justa, onde estão os maiores corruptos? Onde estão os maiores bandidos? Como? O juiz-presidente do Zaire, da comarca do Congo, ou de Mbaza-Congo, também empregou a sua filha. Nepotismo. O procurador provincial também empregou o seu sobrinho, Pedro Lumar. O coordenador regional da PGR Zaire também empregou
o senhor Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do Dr. Neto Joaquim Neto. Até quando filhos de pobre vão continuar a ser preteridos em detrimento de filhos de governantes nesse país? Tem muito processo por trazer, tem muita matéria. As denúncias da PGR e Procuradoria-Geral do Zaire terão episódios, episódio por episódio. Repito, quando se aperceberam que estava atrás do processo, o senhor Afonso Samuel, que estava também fora, que tinha 14 valores, e no seu lugar tinha enquadrado a senhora Gorete Elisa José, foi chamado e já recebeu a guia de colocação. Senhor Procurador Provincial do Zaire, senhor Coordenador Judiciário da PGR Norte, senhor Dr. Neto Joaquim Neto, como fica o caso do jovem Manuel? Manuel Vemba Goma, que é ele que está na 6ª posição. Na repescagem era possível repescar em mais 6. Ele estava na 6ª posição. Colocaram o Lumar Pedro, que estava na 7ª posição, afastaram o jovem Manuel Vemba Goma, que já recorreu à PGR, a Direção Nacional de Recursos Humanos da PGR, já contratou inclusive advogados para o auxiliar. Os advogados interpuseram recurso ao corpo do jurado e no site da PGR estão lá as listas dos aprovados e os que deviam ter sido selecionados e que deviam ter sido também repescados. Infelizmente, o procurador provincial colocou o seu sobrinho Pedro Lumar. E o coordenador também da região norte, o senhor Dr. Neto Joaquim Neto, também enquadrou o seu sobrinho. Que Angola é esta, família? Que Angola é esta? E quando nós falamos, um Cissa está a perseguir pessoas, seu governador, também isso é tribalismo? Não. Porque até ser tribalismo, o jovem Afonso André Samuel é do IGE, eu sou do Zaire. Eu estou a defender cidadãos nacionais. O único cidadão aqui que é natural do Zaire é o Manuel Vemba Goma. Mas se não, o Afonso é do IGE. Nós estamos a defender apenas a verdade. Verdade. A verdade. Portanto, eu aqui apelo os deputados do ciclo provincial do Zaire. Quem quiser me contactar, eu vou disponibilizar os documentos todos. Apelo à Procuradoria-Geral da República. Este caso é de nepotismo e de corrupção. O senhor coordenador do Zaire, o senhor Dr. Neto Joaquim Neto, afastaram aquele cidadão nacional que estava privilegiado de acordo com a repescagem para entrar na função pública. Colocaram os seus sobrinhos. E também o procurador fez o mesmo. Enquadrou o seu sobrinho. E ainda o juiz-presidente, que está sob processo disciplinar por esse esquema de nepotismo e corrupção, também enquadrou a sua filha, que está a trabalhar no Tribunal Provincial de Banza-Congo. Como fica o Joaquim Manuel? O jovem Manuel Vemba Goma, que ele... E eu não consigo perceber. Vê como é que o país não é sério. Vê como é que essa gente é tão nepótica. Então como é que o Tribunal de Contas visa um processo sem conferir as listas de aprovação? O seu Marcos Joaquim Neto não estava na lista. Não estava na lista de admitidos. Nem fez o concurso. Como é que o Tribunal de Contas visa um processo de um cidadão que nem está na lista de aprovados? Como foi possível, senhores do Tribunal de Contas? É porque o sistema está todo macumunado. Todos corruptos, delinquentes, ao serviço do Estado. Como é que o Tribunal de Contas visa um processo de um cidadão que nem sequer faz o Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do Dr. Neto Joaquim Neto, que está na função pública, não fez concurso público.
não está na lista que está no site da PGR. E nem sequer até tiveram a vergonha, primeiro se vão admitir, um de vossos sobrinhos, que chamassem de facto que tinha a posição privilegiada. Eu apelo aqui os deputados do Círculo Provincial do Zaire. Eu estou disponível para fornecer toda a informação necessária sobre essa denúncia. Eu vou apresentar as peças de conotação do meu advogado. Que, aliás, o meu advogado escreveu para o DINIAP, para as PGR, como sempre, também não estão a lhe responder. É uma máfia, um esquema de corrupção que protege todos, que prejudica os outros. A PGR, apelamos à PGR, à Procuradoria-Geral da República, que se pronunciem sobre as petições dos advogados e as cartas do senhor Manuel Mvemba Ngoma, que está simplesmente a exigir um direito seu, direito constitucional, nos termos do artigo 76. Todo angolano tem direito a trabalho e ele concorreu como cidadão nacional. E hoje o cidadão não está a trabalhar porque as suas vagas, vou considerar 2 vagas, uma foi entregada ao Pedro Lumar, que está na secretaria, e outra vaga foi entregue para o Marcos Joaquim Neto, por serem filhos e sobrinhos de quem detém o poder nesta Angola. Como é possível isso acontecer? E quando nós falamos, não, o presidente disse, vai combater a corrupção, mas como se vai combater a corrupção se os tribunais, a PGR deviam administrar a justiça, a PGR que garante, que defende a legalidade a favor do Estado, é o mesmo que está envolvido nesse esquema de nepotismo e corrupção. Tem muitos documentos para trazer. Vou fazer 3 capítulos desse esquema de corrupção do Zaire. Não é tribalismo, não é regionalismo, mas vamos apresentar denúncias públicas a nível do país todo. Como esse aqui, o Manuel Mvemba Ngoma, existem muitos cidadãos nacionais que não tinham onde se queixar, porque tinham medo de falar, sob pena de serem perseguidos. Quantos passam mesmo na saúde, na educação, na administração pública? Quantos cidadãos nacionais que tinham notas altas, que hoje estão desempregados, porque nos seus lugares foram enquadrados filhos de governantes, filhos de chefes? E o cidadão Manuel Mvemba Ngoma está desesperado. E já recorreu, já escreveu a PGR. E a lista de concurso público está no site da PGR, está lá. O Pedro Lumar entra porque é sobrinho do procurador provincial do Zaire. O Marcos Joaquim Neto entra porque é sobrinho do coordenador judiciário da região norte, o senhor doutor Neto Joaquim Neto. Mas como é possível? E o jovem que estava na 6ª posição, lhe pularam, foram buscar os que estavam na 7ª posição, que é o Lumar Pedro, e ainda enquadraram o Marcos Joaquim Neto, que nem sequer participou num concurso público. Na lista dos repescados, ele nem constava. E quando se aperceberam do caso do Afonso, começaram a ameaçar o rapaz. Esse caso não pode sair, esse caso não pode sair. Mas acha que existe um caso no Zaire que eu não conheço? Existe um caso no Zaire que eu não domino? É verdade? Acham que existe um assunto a nível político do Estado lá no Zaire que eu não domino? É verdade? Esse é o país que temos. Um país onde os que deviam garantir a legalidade da administração da justiça são os mais corruptos que prejudicam os filhos de pobre. Eu, Jerônimo Cissa, me comprometo a fazer um vídeo com o rosto do coordenador regional do Zaire, o senhor Dr. Neto Joaquim Neto. Eu vou fazer este vídeo com o seu rosto, vou colocar o rosto do teu sobrinho, os nomes e as listas, para que o senhor diga aos angolanos como o seu sobrinho entrou na função pública sem concurso público. E também vou colocar o rosto do procurador provincial do Zaire, com o rosto do seu sobrinho, e a lista onde estavam, a ordem que consta,
entre Lumar Pedro e o Manuel Vemba Goma. Também colocarei o rosto do juiz-presidente com a sua filha enquadrada no Zaire por nepotismo no concurso público passado na PGR. E ainda colocarei o rosto do juiz Nicolau Manuel com o seu esquema de corrupção que soltou a senhora que foi morta com 8 meses. Não dói, senhor Nicolau Manuel. Você solta um elemento, com elementos probatórios, você soltou porque te pagaram dinheiro. Não dói. Mas como o senhor de 60 anos, mesmo com a prisão preventiva expirada, 14 meses depois, com tantos recursos interpostos pelo advogado Dr. Luvumbo Lucevicueno, não querem dar provimento à soltura do mais velho que tem 60 anos. Porque, violando o artigo 283 do Código de Processo Penal, não é um crime nenhum. Calem, vocês estão tudo e mais alguma coisa. Então, eu sei que o jovem Manuel Vemba Goma vai receber telefonemas. Como é o caso chegou a um Cissa. O jovem até nem me conhece. E eu nem conheço o jovem. Mas as denúncias, como eu estou sempre com as minhas lentes aí no Zaire, caíram no meu laboratório. E eu fui atrás dos documentos. Tentei contactar o jovem Manuel Vemba Goma. Mano, não posso falar. Estou com medo, podem me fazer mal. Como sempre. Também aconteceu com o jovem Afonso Samuel. Quando me apercebi que a Goretes tinha entrado no seu lugar, ao investigar, ameaçaram o jovem preocupado. Mano, vou ter problema. Não, mano. Se o senhor está dentro agora e se apercebeu que eu estava a estudar o caso, uau, muito bom. Mas eu não vou denunciar esse caso por ti, mas por aqueles que virão depois que vão ser prejudicados. O senhor doutor Neto Joaquim Neto terá que explicar aos angolanos como Marcos Joaquim Neto, que é seu sobrinho, entrou na função pública sem participar no concurso público. Terá que dizer isso. E se houve repescagem, mostra aos angolanos, eu tenho as listas, mostra aos angolanos em que posição o Marcos Joaquim Neto esteve para ser repescado em detrimento do Manuel Vemba Goma, que estava na 6ª posição do repescado, né, ao voltar, e que também foi posto de parte porque entrou o Pedro Lumar, que é também familiar do procurador provincial do Zaire. E vê como é que o sistema do judiciário em Angola funciona. O juiz-presidente colocou a sua filha, está a trabalhar nesse concurso, mesmo sem ter tido uma nota plausível, tudo no concurso, alteraram a nota aí a partir do site. O coordenador da região norte, Dr. Joaquim Neto, o Neto Joaquim Neto também enquadrou o seu sobrinho. E também estamos assim. Estamos assim. É o país que temos. Um país onde você e eu, que somos filhos desculpa, de pobres, nunca teremos espaço. É impossível combater uma corrupção quando os que deviam protelar a justiça são os mesmos que participam dessa corrupção. O Tribunal de Contas, eu quando entrei na função pública, na educação, no IGE, embora que fui expulso, perseguido por Paulo Pombolo, por ser crítico, fui despedido da educação, fomos ao Tribunal Supremo, ganhamos a causa, fui ao IGE receber a guia para ser colocado, não pode, por ordens superiores, depois comecei a receber ameaças de morte, que as pessoas podem recorrer a instituições afins. Mas como o sistema está montado, isso não vale nada, absolutamente nada. Por isso hoje, o jovem Manuel Vemba Goma já escreveu tanto para a PGR, a comissão do jurado, do júri do concurso, recebeu a reclamação do jovem Manuel Vemba Goma, a diretora do Recurso Nacional de Recursos Humanos da PGR e do Ministério da Justiça também, receberam
A reclamação do jovem Manuel Mvemba Ngoma tem documentos nos seus gabinetes. Não querem dar provimento. Porque o sistema é esse que eles usam. Você está em Luanda, o teu sobrinho entra no Mochico. Você está no Mochico, o teu sobrinho entra em Benguela. Você está no Bié, o teu sobrinho entra no Bengo. É assim que fazem. Você está como chefe para não dar na vista das pessoas. Então eu vou enquadrar o meu sobrinho onde você está. Ou o meu filho. E você depois enquadra o teu filho aqui. Você também faz nos governadores. Eu vou te dar obra aqui na minha província. Você me dá na tua província. O esquema é este. Então, família, essa é a triste realidade. Vou fazer vídeos cortados, separados, para esse caso. Nós queremos um esclarecimento sobre o esquema de corrupção que prejudica um cidadão nacional que aprovou ou está, portanto, afastado porque é filho de camponês. Porque, de facto, se fosse filho de um político de renome, deviam ter atendido uma reclamação. Isso é que eu disse sobre o caso do Afonso Samuel. Afonso, eu não posso deixar o seu caso. Não, mano, não fala do meu caso. Eu vou ter problema, porque até... Não, esquece isso, mano. Eu não tenho compromisso com as pessoas, eu tenho compromisso com o país. Com os injustiçados. Se hoje você conseguiu, e aquele um dia que virá? Como será? Se não tiver uma influência como a tua, como se tiver a oportunidade de falar com o Cissa e eles se aperceberem, te enquadrarem, e amanhã, se não tiver a quem possam recorrer para denunciar, como será a sua vida? Então, família, este é o primeiro episódio do esquema de corrupção anunciado. Recapitulando, todos os juízes do Zaire estão com processos envolvidos em contrabando, em venda de sentenças, que eu aqui vou apresentar. Vou tanto lutar para que na próxima live, nas próximas denúncias, tenha aqui as imagens, vídeos. Tive um problema, o PC não está a aguentar a capacidade, não temos condições suficientes para ter um PC de qualidade. Então, com as condições que temos, vamos contribuindo. Peço desculpa, de facto, nem todos ficam de agrado ouvir isso, mas eu estou aqui e sabem que eu não faço nenhuma denúncia inventada, não tenho necessidade de perseguir esses senhores, porque até nem os conheço, nunca me fizeram mal algum. Mas agora, eu estou a falar com documentos, com elementos probatórios, e quem for ao site da PGR, quem for rever as listas do concurso da PGR de 2022, pode conferir a lista do Zaire, os aprovados. Seu Marcos Joaquim Neto está lá. Seu Lumar Pedro não está abaixo do Manuel Mvemba Ngoma. Se a Gorete Elisa José não teve 12 valores e o Afonso Samuel teve 14, que antes estava fora também, que não tinha sido enquadrado, enquadraram a Gorete Elisa José. Podem conferir esses dados, estão no site da PGR. São dados concretos. Então, nós não fazemos denúncia para perseguir ninguém. Apenas nós falamos com fundamentos, com documentos probatórios da denúncia. A PGR do Zaire está cheia de corruptos. O Tribunal Provincial de Mbanza Congo está cheio de corruptos. Está cheio de corruptos. E os procuradores municipais estão a ser ameaçados pelos procuradores provinciais e também os juízes, porque estão a montar o esquema. Por isso é que nota os do Zaire, muitos congoleses nem respeitam. Ele pode estar a traficar combustível, ele sabe quando for ao tribunal vai pagar. O procurador, quando for ouvir, vai lhe pagar, vai sair. Por isso, hoje acontece o que acontece neste país.